Olá, senhoras e senhores, meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de interpolação. Em específico, nesse vídeo nós vamos falar sobre o método de Lagrange. Vamos começar, como sempre, falando um pouquinho a respeito do método. Então, interpolação é basicamente você descobrir qual é a função que passa por uma série de pontos, né, um conjunto discreto de pontos. Ou seja, o que a gente quer é descobrir a função que passa exatamente por cima desse conjunto de pontos e dados que a gente tem de x0 a xn, ou seja, n mais um pontos, a gente vai achar um polinômio de grau n, né? Estamos fazendo aqui a interpolação polinomial. Então vamos relembrar aqui como é que era a fórmula interpoladora de Lagrange, certo? Está aqui a pequenininha, né? A fórmula interpoladora. O polinômio interpolador de Lagrange vai ser igual ao y0 vezes x menos x1, x menos x2. Perceba que aqui em cima não aparece x menos x0, a gente pula o x0, que é o mesmo índice do y aqui. E aqui embaixo a gente repete tudo que tem em cima e onde tem x a gente coloca o mesmo índice do y, no caso o x0. Depois, mais y1 vezes, aqui a gente vai pular o x1, x menos x0, pula o x1, x menos x2, até o x menos xn. E embaixo repete tudo que havia em cima, substituindo o x por x1 e assim por diante, certo? O que a gente vai fazer aqui é escrever essa nossa fórmula de Lagrange em uma forma alternativa que vai facilitar a escrita do nosso algoritmo, certo? Perceba que a gente tem aqui um somatório de elementos. Nós estamos somando esse termo aqui com esse outro termo aqui e assim sucessivamente. Então, para a gente poder escrever essa nossa fórmula no outro formato, a gente vai começar aqui com um somatório. Esse somatório vai de quanto a quanto? Vamos usar a variável i para controlá-lo. Ele vai de 0 até n, certo? E ele vai ser igual a y de i vezes alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Vamos observar agora a parte que o y0 está multiplicando. Então, a gente está fazendo esse produto aqui. Já já a gente se preocupa com a divisão, né? Veja que é bem parecido. Que produto é esse daqui? É x menos todos os pontos, com exceção do ponto com o mesmo índice do y, que no caso é o i. Então vamos fazer agora esse produtório aí, certo? Para quem não conhece, o símbolo de produtório é um π grandão. Produtório de j vai de quanto a quanto? Vai de 0 até n. De 0 até n de x menos x de j. Aí você diz, ô professor, espera aí. Se você fizer desse jeito, a gente não vai pular o elemento com o mesmo índice do i. Ok, tem razão. Então, a gente tem que fazer isso daqui, onde o nosso j deve ser diferente do nosso i. Ok? E a parte de baixo é exatamente igual à parte de cima, mas a gente vai substituir o x pelo x de i, certo? Perceba, se é o y0, aqui aparece o x0. Se é o y de 1, aparece o x1. Se é o y de i, aqui embaixo vai aparecer o x de i. X de i menos x de j. Essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar para fazer o nosso algoritmo. Esse somatório aqui vai nos sugerir um for, i igual a 0 até n, onde a gente vai calcular esse somatório, uma variável, e esse produtório nos sugere um outro for, que vai de 0 até n, e se o j for diferente de i, a gente calcula esse elemento aqui. Ok, pessoal? Vamos agora para a parte do algoritmo em si. Vamos lá fazer a nossa função, começando pelo cabeçalho. Vamos discutir aqui a respeito dos argumentos e dos retornos. Perceba que o nosso polinômio interpolador de Lagrange, em tese, ele retorna para a gente uma função, né? Um polinômio
que consegue interpolar todos esses pontos. Mas não é assim que a gente vai trabalhar. O que a gente vai fazer é avaliar o nosso polinômio interpolador de Lagrange em um determinado ponto. Então, o que você vai fazer? Você vai perguntar quanto é que vale o seu polinômio interpolador de Lagrange em um determinado ponto P. A gente vai jogar esse ponto P aqui, substituir por esse x, vai fazer todo esse cálculo e ele vai dizer, ó, o nosso polinômio interpolador nos fornece esse pontinho aqui. Ok, pessoal? Além disso, o polinômio interpolador ele deve receber o conjunto de pontos discretos, o x1, o x0, o x1, o x2 até xn, para poder realizar essa série de cálculos. Então, como é que vai ficar o nosso retorno da nossa função? Como a gente comentou, ele vai retornar simplesmente o valor da nossa interpolação. Eu vou chamar de S igual a o nome da nossa função, vou chamar de lag, e o que é que ele recebe? Recebe o conjunto de pontos x, o conjunto de pontos y e recebe o ponto, vou chamar aqui de Pzinho, que é o ponto no qual você está interessado em saber quanto é que vale a função interpoladora nesse ponto aí. Beleza? O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é descobrir o tamanho do nosso vetor x. A gente vai assumir, como sempre, que o vetor x tem o mesmo tamanho que o vetor y, não vamos checar. E agora chegou na hora da gente fazer os nossos fors, né? Com a somatória e em seguida com o produtório, certo? Esse for aqui vai, portanto, de 0 até n para a gente poder calcular esse somatório. O somatório eu vou guardar dentro da variável chamada s. Já que é um somatório, esse s deve iniciar com 0 para não alterar o nosso valor. For i igual a 1, lembrando que no Scilab o primeiro índice vale 1, então a gente não pode começar de 0 até n. O que é que esse somatório vai fazer? Ele vai dizer que o S é igual ao que já tinha dentro antes, S, mais o nosso y de i vezes um determinado valor, que é o valor do produtório. Vou colocar aqui L, a gente vai calcular o produtório agora dentro desse L, certo? Já que é um produtório, o L deve começar como 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Como é que é o for do produtório? Ele vai de 0 até n, só que a gente vai fazer um if para poder pular esse caso aqui, certo? Vamos lá. For j igual a 1 até n. Vamos abrir aqui um espacinho para inserir o nosso end. Então, end. E se, por acaso, o nosso j for diferente, né, tio igual diferente do nosso i, aí sim é que a gente vai realizar o nosso produtório. O produtório L vai ser igual a L vezes, e agora é só olhar aqui, né, x menos x de j dividido por x de i menos x de j. X menos x de j, tudo isso dividido por x de i menos x de j, certo? E, finalmente, o end function da nossa função, certo? Perceba que a gente disse que ia retornar o nosso valor em S, é exatamente, né, o S do somatório. Quando a gente somar todos esses valores, a gente vai estar retornando o polinômio avaliado no ponto x aí. Só tem uma coisa que falta a gente consertar. Perceba que eu chamei de x o nosso vetor com os pontos, certo? E Pzinho o ponto no qual eu quero avaliar. E aqui dentro eu disse que aqui era x. Esse x aqui está errado, né? Isso é um erro muito comum
o pessoal deixa aqui x e não entende que aqui tem que ser o ponto x no qual você quer avaliar. Não confunda com o vetor com os pontos de interpolação x, certo? Então, vamos remover esse rapaz aqui e vamos substituí-lo, colocar aqui o pzinho, que é o ponto no qual a gente deseja avaliar o nosso polinômio interpolador. Entenderam aí, pessoal? Beleza? Então, isso encerra essa nossa aula a respeito do método de interpolação de Lagrange.